E a história de hoje é: morreu tio Eurico, Rubião ficou rico. A casa grande e amarela amanheceu ainda mais bela. O sol brilhava no céu azul. Rubião, animado, molhava as plantinhas do jardim. Liloca coava o café e vovó arrumava as louças na mesa da cozinha. Julinho guardava o material da escola na mochila. Vovô Antônio, gatônio, sentado na varanda, lia o jornal e comentava as notícias com Rubião. Num passo bem miudinho, com aquele andar devagarinho de quem já estava bem velhinho, veio chegando João Cafieiro, o carteiro. Rubião, sempre cheio de atenção, correu para ajudar o amigo a carregar a sacola pesada que trazia na mão. João Cafieiro, um cara todo maneiro, cumprimentou Rubião. Bom dia, amigo Rubião. Eu trouxe uma carta para você. Uma carta de muito, muito longe. Rubião ficou admirado. Carta para ele? E de muito longe? Será que a carta era do tio Eurico? Não devia de ser. O tio nunca tinha mandado notícias. Ou será que era? Dessa história, temos alguns personagens. Vamos conhecê-los? Vovô Antônio, gatônio. Vovó Catita, gatita. Julinho Gatinho, o netinho. Liloca, gatoca. A copeira, arrumadeira e cozinheira. Rubião Gatão, o mordomo amigão. Juvenal Batista, o eletricista. João Cafieiro, o carteiro. E Liburno, o guarda noturno. E aí, de quem será a carta? Será que é do tio Eurico? Ou será de outro amigo do Rubião? Vamos ver? Mas a carta não era do tio Eurico, não. Era de um tal Doutor Leonardo advogado. Rubião Gatão não conhecia nenhum Leonardo, muito menos que fosse advogado. Mas abriu um envelope e começou a ler. E à medida que lia, Rubião ia ficando alegre e dando risadas. Quando terminou, ria às gargalhadas. Jogou a carta no chão e saiu em disparada pelo jardim, pulando de alegria, gritando e dando socos no ar. Vovô e Cafieiro ficaram olhando o Rubião desaparecer atrás da casa, sem entender nada. Vovô pegou a carta e começou a ler. Doutor Leonardo Advogado. Prezado senhor Rubião Gatão, informo com muita tristeza que morreu seu tio Eurico, um homem bom e muito rico. E o senhor é o único herdeiro. Estou reunindo a herança e quando tudo estiver resolvido, entrarei em contato. Doutor Leonardo. Vovô ficou de queixo caído. Era a primeira vez que via alguém receber uma notícia de morte e ficar alegre. Será que Rubião levou um choque tão grande que ficou meio maluco? Vovô saiu à procura do mordomo para tentar ajudá-lo naquela triste situação. Mas Rubião não precisava de ajuda, não.
estava mesmo feliz por ser herdeiro de um tio que mal conhecia e que nem ligava para ele. Logo, a notícia, como era de se esperar, se espalhou pela vizinhança. E foi então que Rubião começou a mudar. Um dia, chegou Juvenal Batista, o eletricista. Rubião não deu nenhuma atenção ao coitado. Juvenal ficou magoado. Outro dia, Liburno, o guarda noturno, vinha todo sorridente parabenizar o amigo, um novo rico. Rubião tratou Liburno com muita frieza. Liburno quase chorou de tanta tristeza. Rubião estava muito diferente. Nem parecia aquela pessoa boa de quem todo mundo gostava. Tinha mudado da noite para o dia. Ele já nem lia histórias para Julinho na hora de dormir. Dizia que era um homem muito ocupado. Julinho, coitadinho, ficava chateado. Rubião se recusava a ajudar Liloca a secar a louça do jantar. Dizia que não podia se cansar, pois tinha coisas mais importantes em que pensar. Liloca ficava zangada, mas não falava nada. Rubião deixou de levar chá para a vovó. Dizia que precisava planejar o futuro e resolver como ia gastar o dinheiro da herança. Vovó ainda tinha esperança de que Rubião pudesse voltar a ser como era antes. Ele também não engraxava mais os sapatos do vovô, pois dizia que não podia sujar as mãos. Vovô ficava decepcionado com aquele comportamento, mas não discutia com Rubião. Mesmo assim, todos tentavam compreender as atitudes do mordomo. Mas foi depois que a notícia se espalhou que a situação piorou. De todos os lugares chegavam pessoas para falar com Rubião, mas queriam dinheiro emprestado. Outras, uma casa para morar. Algumas pediam um emprego e muitas vinham apenas cumprimentar o felizardo. Mas Rubião não atendia a essas pessoas, mandando dizer que estava muito ocupado, muito ocupado. A família estava seriamente preocupada com a mudança de Rubião. Antes de ficar rico, ele tratava todos muito bem, sempre preocupado em ajudar e nunca maltratava ninguém. Mas agora estava mudado. Vovô Antônio Gatônio tomou uma decisão. Estava na hora de conversar com Rubião e mostrar que ele estava agindo errado. Encontrou o mordomo lá no porão, com um olhar distante, sonhando acordado. Rubião, eu preciso muito com... Não posso. O senhor está vendo que estou muito ocupado planejando como gastar o meu dinheiro. Não posso perder tempo com bobagens. Vovô ficou desapontado. Rubião estava mesmo muito mudado e saiu cabisbaixo e magoado. Enquanto isso, Rubião não parava de pensar. Primeiro, ia fazer uma longa viagem. Tão logo recebesse o dinheiro, compraria a passagem e também roupas novas para levar na bagagem. Viajaria pelo mundo inteiro, conheceria pessoas interessantes e, quem sabe, até se casaria. Também ia comprar um carro novo, bem grande. E, claro, uma fazenda, uma mansão,
Um avião? Por que não? Com a fortuna do tio, poderia até comprar um navio. Rubião passava os dias assim. Ideias, sonhos, planos que não tinham fim. Alguns dias depois, João Cafieiro, o carteiro, trouxe outra carta para Rubião. Mas dessa vez, Rubião não correu para ajudar o amigo. Pegou a carta e nem agradeceu. Correu para o porão e leu. Doutor Leonardo, advogado. Prezado senhor Rubião Gatão, sua herança já foi despachada e chegará dentro de 5 dias, transportada por um imenso caminhão. Com certeza, o senhor fará bom uso de toda essa riqueza. Se precisar de alguma orientação, estou ao seu dispor. Atenciosamente, doutor Leonardo. Rubião pensou, mais um que quer usufruir do meu dinheiro. Mas ficou preocupado com coisas que antes nunca havia pensado. E se esse caminhão enguiçasse na estrada e fosse saqueado? E se o motorista errasse o endereço e fosse parar no lugar errado? E se ele fosse um ladrão? Ai, não! Faltavam 3 dias para a herança chegar e a situação na Casa Amarela só piorava. Rubião já não molhava mais o jardim, nem fazia as compras da casa, nem acordava cedo para comprar o jornal. Afinal, ele pensava, rico é assim, não precisa trabalhar. Passava o dia calado, o olhar distante, sonhando acordado, mas sempre com um jeito preocupado. Finalmente, o grande dia chegou. De manhã, bem cedinho, encostou lá no porão um imenso caminhão. Vovô, quando viu, ficou todo animado, correu e chamou Rubião. O mordomo veio andando bem devagar, vestindo um terno risca de giz, sapatos engraxados, o cabelo penteado com gel e, para completar, no dedo ele tinha colocado um anel. Parecia mesmo um milionário. Chegou à varanda e gritou para os carregadores: podem descarregar e trazer tudo para cá. Ai de vocês, se eu der falta de um único centavinho. Os rapazes se sentiram injustiçados. E um deles falou: não se preocupe, doutor. Nós somos pobres, mas somos pessoas decentes. De repente, a rua ficou cheia de gente. Todo mundo queria ver o caminhão e a fortuna de Rubião. Quando viu a aglomeração, ele ficou muito zangado. Começou a gritar, mandando todo mundo se afastar, com medo de ser roubado. Até ameaçou chamar a polícia. Só quando o pessoal se afastou, foi que Rubião mandou abrir a porta do caminhão. Então, aconteceu uma grande, inesperada e inacreditável surpresa. De dentro do caminhão saíram caixas enormes, pesadas, abarrotadas de livros. Livros e mais livros, dezenas,
centenas, milhares de livros. Era essa a herança do tio Eurico, uma imensa, variada e muito bem cuidada biblioteca. Uma coleção de livros para ninguém botar defeito. Quando tudo tinha sido descarregado, o caminhão foi embora. As pessoas também. Rubião ficou ali sentado, quieto, calado, sem saber o que fazer, nem o que dizer. Vovô, vovó, Julinho e Liloca estavam embasbacados, mas acharam melhor não comentar o que tinha acontecido. Afinal, Rubião precisava de um tempo para pensar e colocar a cabeça no lugar. Ele acabaria aceitando a situação. Pouco depois, Rubião se levantou, enxugou os olhos na manga do paletó e começou a transportar todos os livros para dentro de casa. Vovô olhou para o amigo e sentiu pena. Alguns dias se passaram. Aos poucos, depois da decepção, Rubião descobriu uma nova emoção: ler. Ler muito. Ler todo dia. Ler todo tipo de livro. Ler revistas. Ler jornais. E uma coisa incrível começou a acontecer. De todos os lugares vinham pessoas para ouvir o herdeiro Rubião falar de livros e contar as histórias da coleção que herdara. Alguns pediam livros emprestados, outros conversavam, dando opinião ou alguma sugestão. A Casa Grande e Amarela tornou-se um ponto de reunião. Rubião realizou, por meio dos livros, o sonho de viajar pelo mundo e voltou a ser um grande amigão. E o melhor, dia após dia, Rubião percebia que os ensinamentos que aprendia, as aventuras que vivia, as descobertas que fazia, cada vez mais o enriqueciam. Era assim que se sentia, um homem rico. E em pensamentos agradecia. Obrigado, obrigado, tio Eurico. Na manhã seguinte, o jornal dizia assim: Jornal Edição Extra. Com toda a certeza, aquela era uma imensa riqueza, pois além de muita alegria, trouxe grande sabedoria. Fotografado por Cláudio Martins, Rubião o Gatão, o mordomo amigão, aparece ao lado com um livro na mão. Todos da cidade visitavam o herdeiro Rubião para ouvi-lo contar histórias. A herança de tio Eurico, um velho muito rico, era uma imensa, variada e bem cuidada biblioteca. Vitória, Vitória, acabou a história. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima história.